Não importa o quão bom seja um sistema, sempre vai ter algumas regras meio controversas que não rodam tão bem, e é de se esperar que depois de 10 anos de D&D quinta edição, a revisão de 2024 fosse corrigir esses problemas. O que para muitos casos ela fez. A nova versão parece melhor e mais equilibrada, só que algumas coisas ficaram meio esquisitas, e é uma dessas situações que eu vou cobrir no vídeo de hoje, porque eu acho uma sacanagem o que fizeram com uma das regras opcionais mais utilizadas nas mesas. Uma regra de combate que adiciona um certo realismo e incentiva um pouco de trabalho de equipe. E eu tô vendo bem pouca gente falando sobre isso, só que o D&D 2024 fez exatamente a mesma coisa que o Baldur's Gate fez, e simplesmente jogou essa regra fora, como se ela nunca tivesse existido. Estamos falando da regra de flanco, quando dois combatentes estão aí cercando o inimigo, que era uma regra opcional e em 2014 dava vantagem para os ataques de quem estava flanqueando. Mas e no livro de 2024? O que será que aconteceu? Olá pessoal, Gruntar tá na área trazendo para você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência flanqueando inimigos no RPG, e no vídeo de hoje eu vou discutir com vocês o que aconteceu com a regra de flanquear no livro do mestre de 2024. Por que ela foi removida, quais eram os problemas que a regra de 2014 trazia e também, se você acha legal e mais realista, como que você pode continuar usando essa regra nos seus jogos. E eu vou começar dizendo que eu acho tão preguiçoso simplesmente desaparecer com a regra só porque ela gerava problemas. Eu odeio quando a Wizard simplesmente remove as coisas do jogo. Fizeram isso com os meio-orc e meio-elfos, fizeram com as regras de criação de monstros e fizeram isso também com o flanco. Inclusive, se você quiser um vídeo meu falando sobre o desaparecimento dos meios-elfos do jogo, deixa um comentário aqui dizendo se você quer ver esse tipo de polêmica aqui no canal. Mas voltando aí ao flanco. A regra de 2014 gerava alguns problemas e eu entendo bem isso. Meu argumento é que você pode ajustar as coisas para que elas funcionem bem. É para isso que a revisão de 2024 deveria servir, certo? Na minha cabeça, o flanco gerava duas principais situações. O primeiro era em relação ao design e o sentimento das classes e das habilidades. Várias dessas classes e habilidades são focadas em dar vantagem para o personagem. Porém, se com um simples posicionamento, um simples flanco ali na hora do combate, você já ganha vantagem, para que essas habilidades específicas e especiais vão servir? Acho que o exemplo mais fácil disso é o Bárbaro. Por que seu Bárbaro vai ter que se arriscar em um ataque descuidado para poder ganhar vantagem ali nos ataques dele, se ele pode simplesmente se movimentar, fazer um flanco e ter o mesmo benefício? Por essa visão de design do jogo, remover a vantagem do flanco dá mais valor para as habilidades das classes e torna as coisas mais balanceadas. A outra situação que às vezes acontecia era o posicionamento esquisito do combate. Os gringos lá têm uma expressão para isso, acho que é conga line ou algo assim. A ideia é que vai acabar rolando uma linha entre os combatentes no meio do campo de batalha, todo mundo querendo pegar flanco. E para uma regra que teoricamente incentiva a movimentação, esse posicionamento aí é ridículo. E se você olhar por esses pontos de vista, melhor mesmo esquecer esse esquema de regra para flanquear os adversários. Mas aí eu fico pensando, faz tanto sentido você ter algum tipo de vantagem quando está atacando o inimigo que está em desvantagem numérica. Isso é tão incrustado aí em nossas mentes que para mim o combate soa estranho sem ter essa noção. Todos os filmes de guerra, as batalhas, combates em busca de um melhor posicionamento. Eu quero ter isso no meu jogo. Eu quero jogar dessa maneira. Saber que se eu estiver enfrentando um adversário sozinho com meus aliados, eu vou ter algum tipo de benefício. Do mesmo jeito que quando um monte de Goblin me cercar, eu sei que eu tô ferrado. Então como que a gente pode continuar usando o flanco em nossos jogos? Sem prejudicar o balanceamento, mantendo as características especiais das classes e habilidades, mas ao mesmo tempo trazer esse sentimento de realismo. E eu digo para vocês que tem várias versões dessa regra e você pode usar a que você mais gostar. Pode inclusive dar uma experimentada. Eu mesmo, depois desse vídeo, vou mudar a regra que eu tô usando atualmente nas minhas mesas, substituindo pela proposta que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. De cara, vale dizer que a maior parte dos jogos trata o flanco como um bônus de +2 nas rolagens de ataque para os combatentes que estão ali cercando o inimigo. Isso é bom porque é bem simples, né? Não modifica mais nada no jogo. Pathfinder, Tormenta, D&D 3.5 e muitos outros fazem simplesmente isso. Segue em frente aí, +2 para atacar e vambora. E eu tava fazendo isso também, mas como eu falei, eu vou mudar.
Porque apesar de ser uma variação bem ok, ela não trata do problema da linha de flanqueamento e talvez um jogo com os números que estão tão apertados, adicionar mais 2 nas rolagens de ataque seja um pouquinho exagerado, principalmente se os combatentes ainda tiverem alguma outra maneira de ganhar vantagem no ataque. Ele vai ter vantagem mais o mais 2 de flanco. Pode ser um pouquinho demais. Aí tem variações com algumas pessoas propondo que os combatentes que estejam flanqueando tenham uma rolagem crítica se o dado tiver o resultado 19 ou 20, teoricamente adicionando aí, aumentando as chances de causar um acerto decisivo no combate. A outra opção seria fazer o dado de dano cheio para os combatentes que estejam flanqueando, garantindo assim o benefício da batalha. Se uma espada é D8, se você estiver flanqueando, você vai botar 8 de dano, ao invés de rolar o dado e ver quanto saiu. Eu particularmente não gosto muito desse benefício ser no dano, eu prefiro focar no acerto, na fantasia de que é mais difícil que um oponente que está sendo flanqueado, que ele possa se defender, né? É mais fácil acertar ele. Apesar de que você pode argumentar que aumentar o dano é aumentar a dificuldade de defesa, mas enfim, acho que você entendeu. Deixa eu dizer então como que eu vou fazer o flanco em minhas mesas. A partir desse vídeo aqui tô mudando tudo, né? Mas vai tratar de todos esses problemas. Só antes, deixa eu aproveitar esse momento para pedir a sua participação nessa discussão. Que tipo de regra você utiliza? Ou você concorda com a Wizards em remover completamente a ideia de flanco do jogo? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente entender um pouquinho o que a comunidade mais gosta. Eu leio e respondo todo mundo e vai ser muito legal participar dessa discussão com vocês. Deixa eu falar então a minha nova regra para flanco. Regra essa que vai entrar na minha versão de D&D, que uma hora dessa eu vou publicar aí para vocês. D&D 5G do Tio Gruntar. Parada é bem simples, ó. Para cada aliado que tiver ali com você atacando um oponente, você ganha mais 1 na rolagem de ataque. E isso vai somando até um máximo de mais 3, que seriam aí 4 pessoas lutando contra um único oponente. Só que esses aliados, eles não podem estar adjacentes, tem que estar pelo menos um espacinho um do outro. E isso vai significar que a gente está redefinindo a ideia de flanco, passando isso por uma ideia de vantagem numérica, já que não seria necessário que os combatentes estivessem efetivamente cercando um adversário, mas simplesmente 2 pessoas um pouquinho distante uma das outras, focando seus ataques em um único oponente. Deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês. Ó, nesse caso aí, os 2 anões estão atacando o zumbi, eles estão juntinhos e não vai ter nenhum tipo de bônus. Mas aí, ó, dá aquele espacinho, 2 companheiros lutando junto, eles vão ter mais 1 de ataque. Simples assim, não desequilibra o jogo e vai escalando normalmente. Se forem 3 companheiros lutando junto, mais 2 de ataque. E se forem 4 aliados lutando junto, mais 3 nas rolagens de ataque. E aí o oponente está cercado, que para mim faz sentido limitar por aí o bônus, para também não virar bagunça, não sair completamente de controle. Se o pessoal estiver juntinho ali, adjacente, é como se não fosse tão difícil para o inimigo se defender. E aí não ganha o bônus, ele conta como um só. Nessa figura, por exemplo, ó, tem 3 aliados que não estão adjacentes, mas tem um que está coladinho, né? Então ele não vai ajudar, não vai contribuir com mais 1 de ataque. E para mim a regra desse jeito tem várias vantagens. A primeira delas é que não descaramba os números do jogo e não fica desbalanceado. Mantém o poder e o valor das habilidades das classes que garantem vantagens aí nas rolagens. Ao mesmo tempo que traz um pouco de realismo para o combate e estimula também um pouquinho de bom posicionamento, trabalho em equipe e tudo mais. Dessa forma, a gente também evita a formação da linha do flanco, né? Já que a vantagem numérica é o suficiente para conceber o benefício. E isso também não vai mudar radicalmente os encontros. Algumas situações específicas, por exemplo, pessoal lutando em um corredor mais ou menos apertado, olha como é que fica aí, ó. De boa, não tem bônus, eles estão ali adjacentes, todo mundo juntinho, batendo num goblin, não vai desbalancear nada, vai ficar tudo normal. E aí, na minha cabeça, fica uma regra bem boa, fácil de ser lembrada e utilizada, que vai trazer um pouquinho de realismo sem zaralhar o balanceamento e a identidade do jogo. E é por isso que eu vou, a partir de agora, nas minhas mesas, compor o meu sistema de D&D 5.Gruntar, 5G aí para os mais íntimos, com essa regra de flanco. E se você gostou desses mapas e desses tokens aí que eu mostrei nos exemplos, não deixa de conferir, ó, o nosso kit de RPG. Faltam menos de 48 dessas caixas aqui, a última vez que eu olhei era isso, para poder encerrar e depois não vai ter mais, bicho. Os kits ainda estão com preço reduzido lá na loja da 101, o link fica aqui embaixo, você pode colar lá.
Recado também para nossos assinantes do Catarse, a região inicial que a gente estava fazendo está quase pronta, cidade, o mapinha, os NPCs, quests, tudo bonitão para você poder utilizar em suas mesas. E depois desse trabalho, eu vou começar nas aventuras ao redor da região, vai ficar muito massa. Inclusive eu vou utilizar ela para a aventura de Shadow Dark que eu tô fazendo, eu tô montando. Não perde não, daqui a umas 2 semanas vai rolar essa aventura. No domingo agora vai ter um vídeo falando sobre Shadow Dark. Se você não tá inscrito aqui no canal, não ativou o sininho, esse vai ser um vídeo muito maneiro. Shadow Dark é um sistema que eu tenho olhado com muito cuidado, a parada tá bem maneira. Mas aí, voltando ao assunto do Catarse, né, para pegar aquela região, esse material no mês que vem deve estar na mão da galera. Se você já assina, vai cair lá, você vai receber aquele e-mail, tudo certo. Se você ainda não assina o nosso Catarse, saiba que somente com R$8 por mês você está me dando uma ajuda absurda para fazer esses vídeos e ao mesmo tempo você ganha um monte de benefício. Essa região inicial vai estar lá, mas tem muitas outras coisas que já estão disponíveis. Um monte de música categorizada, vários mapas de batalha, vários tokens, imagens para você usar nas suas mesas, enfim, tem muita coisa lá para você poder utilizar, mas principalmente você vai estar ajudando a gente a fazer esse tipo de conteúdo aqui no YouTube para todo mundo que assina o Catarse. Muito obrigado, pessoal. É só R$8, bem de boinha e me ajuda demais. Aquele último alô pra galera do Mercado RPG, a melhor loja de RPG do Brasil. O link tá aqui embaixo, tem cupom de desconto. Os caras estão sempre fazendo promoções. Estão iniciando 2024 aí numa boa. E se você precisar de qualquer acessório, conjunto de dados, miniatura, tinta para pintar as miniaturas, grid de batalha, os caras têm tudo lá. Vale a pena você conferir, o link tá aqui embaixo. Vou finalizando por aqui. Se você só assiste os vídeos de notícia, de review, de regras, de repente você quer assistir como que eu mestro, como que eu coloco essas coisas em prática, vou deixar aqui do lado, ó, o primeiro episódio de uma campanha nossa, para você ver mais ou menos os velhos jogando aí, como é que a gente faz. Os primeiros episódios vai estar com a regra antiga de flanco, mas aí depois você vai ver que a gente vai atualizando essa brincadeira toda. Vou encerrando por aqui, agradeço a sua moral, o seu carinho, vejo vocês num próximo vídeo, um ótimo RPG para todos vocês e é tudo nosso. Abraço!